Você já parou para pensar em um aeroporto completamente escondido debaixo da terra? Parece algo saído diretamente de um filme de James Bond ou de uma base secreta de super-heróis, não é mesmo? A ideia de um avião decolando de uma pista que surge do chão, como se fosse mágica, parece pertencer ao mundo da ficção científica. Mas e se eu te dissesse que essa tecnologia não só é possível, como já existe há décadas? É exatamente isso. O que muitos consideram uma fantasia de Hollywood é, na verdade, uma solução de engenharia real, motivada por necessidades muito concretas, que vão desde estratégias militares até a falta de espaço nas nossas cidades cada vez mais cheias. Prepare-se, porque vamos descer fundo nesse mistério. A imagem que temos de um aeroporto é quase sempre a mesma: pistas gigantescas, terminais envidraçados e um horizonte aberto para os aviões subirem aos céus. É uma paisagem familiar em qualquer grande cidade do mundo. Agora, imagine o oposto. Imagine um terminal silencioso, construído em cavernas de concreto reforçado, onde o único som é o eco dos seus passos. Imagine corredores que, em vez de levarem a um portão de embarque com vista para a pista, te levam a um elevador gigante. E esse elevador, por sua vez, sobe com o avião inteiro até a superfície, pronto para a decolagem. Essa é a realidade dos aeroportos subterrâneos, uma maravilha da engenharia que desafia nossa percepção sobre o que é possível construir. A principal razão pela qual essa ideia soa tão estranha é que estamos acostumados a associar o voo com a liberdade e o espaço aberto. A aviação é sobre subir, sobre conquistar os céus. Então, por que alguém pensaria em começar essa jornada debaixo da terra? A resposta está nos problemas que enfrentamos aqui mesmo, no chão. Cidades como Tóquio, Londres e São Paulo estão ficando sem espaço. Construir um novo aeroporto exige uma área imensa, desapropriando terras, derrubando florestas e mudando a vida de milhares de pessoas. E se a solução não for expandir para os lados, mas sim para baixo? É uma pergunta que engenheiros e urbanistas estão se fazendo cada vez mais seriamente. Essa jornada que vamos fazer hoje vai explorar todos os cantos desse conceito fascinante. Vamos entender por que essas estruturas são necessárias, quais os desafios gigantescos para tirá-las do papel e conhecer os exemplos que já existem, escondidos em bases militares secretas, e talvez, no futuro, no centro de nossas metrópoles. Vamos descobrir como um avião entra e sai de um buraco no chão e como seria a experiência de embarcar em um voo que começa no subsolo. Prepare a sua curiosidade, porque a decolagem para esse mundo misterioso e subterrâneo está prestes a começar. E eu garanto, você nunca mais vai olhar para um aeroporto da mesma forma. A necessidade de descer à terra. A ideia de cavar quilômetros de túneis para construir um aeroporto pode parecer um exagero, mas existem motivos muito fortes por trás dela. O primeiro, e talvez o mais óbvio, é a estratégia militar. Durante a Guerra Fria, a ameaça de um ataque nuclear era constante. Um aeroporto convencional é um alvo grande, exposto e extremamente vulnerável. Uma única bomba poderia destruir toda a força aérea de um país se ela estivesse estacionada a céu aberto. A solução: esconder os aviões e toda a infraestrutura de apoio debaixo de toneladas de rocha e concreto. Um aeroporto subterrâneo se torna quase invisível para satélites e muito mais resistente a ataques, garantindo que uma nação possa se defender, mesmo após um primeiro impacto. Além da defesa, existe uma razão cada vez mais presente no nosso dia a dia: a falta de espaço urbano. As grandes cidades do mundo estão crescendo de forma acelerada, e cada metro quadrado de terra é disputado. Construir um novo aeroporto internacional hoje é um pesadelo logístico e ambiental. Requer uma área gigantesca, geralmente longe do centro da cidade, o que aumenta o tempo de deslocamento para os passageiros. A construção também causa um impacto ambiental enorme, destruindo ecossistemas e gerando poluição sonora para as comunidades vizinhas.
Construir para baixo resolveria muitos desses problemas. Um aeroporto subterrâneo poderia teoricamente ser localizado bem mais perto, ou até mesmo dentro do centro urbano, otimizando o espaço e reduzindo o impacto na superfície. A segurança é outro fator crucial, e não apenas no sentido militar. Aeroportos são pontos críticos para a segurança nacional. Eles são alvos potenciais para ataques terroristas e precisam de um controle de perímetro rigoroso. Uma estrutura subterrânea oferece um nível de segurança muito maior. Com poucas e controladas entradas e saídas, o monitoramento se torna mais fácil e eficiente. A própria estrutura física, enterrada e reforçada, cria uma barreira natural contra ameaças externas. Para operações de alta segurança, como o transporte de cargas valiosas ou de autoridades importantes, um terminal subterrâneo oferece um ambiente discreto e protegido, longe dos olhos do público e de possíveis perigos. Por fim, temos a questão ambiental e a qualidade de vida. Ninguém gosta de morar ao lado de um aeroporto. O barulho constante das turbinas dos aviões é uma fonte de estresse e poluição sonora que afeta a saúde de milhares de pessoas. Um aeroporto subterrâneo mudaria esse cenário completamente. A maior parte do ruído das operações de taxiamento, manutenção e até mesmo do início da decolagem ficaria contida no subsolo. A superfície poderia ser usada para outras finalidades, como parques, áreas residenciais ou comerciais, integrando a infraestrutura de transporte à cidade de uma forma muito mais harmoniosa e silenciosa. É uma forma de ter os benefícios de um aeroporto sem as suas principais desvantagens. Construir um aeroporto no subsolo não é como cavar um túnel de metrô. Os desafios são monumentais e exigem o máximo da engenharia moderna. O primeiro grande obstáculo é a escavação. Estamos falando de criar cavernas artificiais gigantescas, capazes de abrigar não apenas os terminais de passageiros, mas também hangares para aviões do tamanho de um Airbus A380. As asas de um avião desses têm quase 80 metros de envergadura. O túnel precisa ser largo e alto o suficiente para que a aeronave possa manobrar com segurança. A estabilidade geológica do local é fundamental, e a escavação precisa ser feita com uma precisão cirúrgica, para não comprometer as estruturas na superfície, como prédios e ruas. Depois de cavar o buraco, vem o desafio da ventilação. Um aeroporto gera uma quantidade enorme de gases e calor. As turbinas dos aviões, os veículos de serviço, os sistemas de ar-condicionado, tudo isso consome oxigênio e libera poluentes em um ambiente fechado. É preciso criar um sistema de ventilação poderoso, capaz de renovar o ar de todo o complexo de forma constante e eficiente. Esse sistema precisa ser robusto o suficiente para lidar com a fumaça em caso de um incêndio, direcionando-a para fora e garantindo rotas de fuga seguras para milhares de pessoas. É um sistema de pulmões artificiais para uma cidade subterrânea. A segurança contra incêndios é, talvez, a maior preocupação. Em um espaço fechado e profundo, um incêndio pode ser catastrófico. O combustível de aviação é altamente inflamável, e qualquer acidente pode ter consequências terríveis. Por isso, esses projetos exigem sistemas de supressão de incêndio de última geração, com detectores de fumaça e calor por toda parte, e sprinklers capazes de liberar não apenas água, mas também espumas químicas especiais para apagar incêndios de combustível. Além disso, as rotas de fuga precisam ser cuidadosamente planejadas, com saídas de emergência pressurizadas e sinalização clara para guiar as pessoas para a superfície em segurança, mesmo em condições de visibilidade zero. Por último, mas não menos importante, temos a logística de tudo isso. Como os passageiros, as bagagens e os suprimentos chegam e saem. Como os aviões são reabastecidos e mantidos. Toda a operação que vemos em um aeroporto normal precisa ser recriada no subsolo. Isso significa construir redes de túneis de serviço, elevadores de carga,
sistemas automatizados de transporte de bagagens e dutos para levar combustível até os hangares. A entrada e saída dos próprios aviões é o maior quebra-cabeça logístico, exigindo elevadores gigantes ou rampas longas e inclinadas. Cada detalhe precisa ser planejado para que o fluxo de pessoas e máquinas funcione perfeitamente, como um relógio suíço a dezenas de metros de profundidade. Pode parecer que estamos falando de projetos puramente teóricos, mas os aeroportos subterrâneos já são uma realidade, principalmente no mundo militar. O exemplo mais famoso é a base aérea de Gottröra, parte do sistema BAS 90 da Suécia. Construída durante a Guerra Fria, ela foi projetada para resistir a um ataque soviético. A base tinha hangares subterrâneos, escavados diretamente na rocha, capazes de proteger os caças suecos de bombas convencionais e até mesmo de ataques nucleares. Os aviões ficavam guardados em segurança no subsolo, e quando precisavam decolar, eram levados para a superfície e usavam trechos de rodovias normais como pistas improvisadas. Era uma estratégia genial de dispersão e proteção. Outro exemplo famoso de infraestrutura aérea secreta vem da Coreia do Norte. O país é conhecido por suas bases militares escondidas, e isso inclui suas bases aéreas. Existem relatos e imagens de satélite que mostram pistas que saem diretamente de dentro de montanhas. Os aviões ficam abrigados em túneis gigantescos e decolam de aberturas camufladas na encosta. Uma dessas bases, a base aérea de Wonsan, tem hangares subterrâneos que se conectam diretamente à pista principal. Essa tática permite que a Força Aérea Norte-Coreana proteja seus aviões de ataques preventivos e os lance de surpresa, tornando muito difícil para um inimigo saber onde e quando um ataque pode vir. Mas e os aeroportos civis? A ideia já foi seriamente considerada. Em cidades com extrema densidade populacional, como Tóquio, no Japão, projetos conceituais para aeroportos subterrâneos já foram propostos. A falta de terra na superfície é um problema crônico no país, e a engenharia japonesa é famosa por suas soluções ousadas, como ilhas artificiais. A proposta de um aeroporto subterrâneo em Tóquio previa a construção de terminais e parte da infraestrutura de apoio no subsolo, liberando a valiosa área da superfície para outros usos. Embora o projeto ainda não tenha saído do papel devido ao seu custo astronômico e complexidade, ele mostra que a ideia está no radar dos urbanistas. Outros países também exploraram conceitos parecidos, mesmo que em menor escala. O aeroporto de Zurique, na Suíça, por exemplo, possui um trem subterrâneo chamado Sky Metro, que conecta o terminal principal a um terminal satélite. Embora o aeroporto em si não seja subterrâneo, a experiência de se mover por túneis profundos entre os portões de embarque já dá um gostinho de como essa logística poderia funcionar. Esses exemplos, tanto militares quanto civis, provam que a tecnologia existe e que a ideia não é tão maluca assim. Eles são os pioneiros que mostram o caminho para um futuro onde os aeroportos podem se integrar de forma invisível às nossas cidades. A parte mais complexa de um aeroporto subterrâneo é, sem dúvida, fazer o avião chegar à superfície para decolar e depois voltar para o hangar subterrâneo. A solução mais direta, mas também a mais desafiadora, é o elevador de aeronaves. Imagine uma plataforma gigantesca, do tamanho de um campo de futebol, que sobe e desce com um avião de 300 toneladas em cima. Essa tecnologia já existe para porta-aviões, mas adaptá-la para um ambiente terrestre e para aviões comerciais ainda maiores é um salto de engenharia. O sistema precisaria ser incrivelmente forte, estável e rápido para não atrasar as operações. A pista na superfície poderia ser uma estrutura mínima, quase invisível quando o elevador estivesse no subsolo. Outra abordagem é o uso de rampas ou túneis inclinados. Em vez de um elevador vertical, o avião taxia por um longo túnel que o leva gradualmente do nível subterrâneo até a superfície.
Essa solução elimina a necessidade de um elevador complexo, mas exige muito mais espaço. A inclinação da rampa não pode ser muito acentuada, então o túnel precisaria ter vários quilômetros de comprimento para vencer uma profundidade de algumas dezenas de metros. Isso torna o projeto viável apenas em locais com geologia favorável e onde há espaço para construir essa longa transição, talvez aproveitando a encosta de uma colina ou montanha, como nos exemplos militares. Olhando ainda mais para o futuro, surgem conceitos que parecem saídos da ficção científica. Um deles é o aeroporto vertical. Em vez de pistas longas e horizontais, essa ideia imagina arranha-céus que funcionam como aeroportos. As aeronaves, provavelmente elétricas e com capacidade de decolagem e pouso vertical, pousariam em plataformas no topo ou nas laterais do prédio. Os passageiros usariam elevadores para ir do nível da rua até o portão de embarque a centenas de metros de altura. Essa solução eliminaria completamente a necessidade de grandes áreas de terra e poderia revolucionar a mobilidade urbana, conectando o transporte aéreo diretamente ao coração das cidades. E que tal pistas móveis? Uma ideia radical propõe o uso de plataformas flutuantes, ou até mesmo trens de alta velocidade como pistas de decolagem. Um avião poderia acelerar sobre uma plataforma móvel, o que reduziria drasticamente a distância necessária para atingir a velocidade de decolagem. Isso permitiria pistas muito mais curtas, que poderiam ser mais facilmente integradas em ambientes urbanos ou até mesmo em estruturas subterrâneas. Todas essas inovações, dos elevadores gigantes aos aeroportos verticais, mostram que estamos constantemente repensando o conceito de aeroporto. O objetivo é sempre o mesmo: tornar a aviação mais eficiente, segura e integrada ao nosso mundo em constante mudança. Para nós, passageiros, a experiência de viajar por um aeroporto subterrâneo seria, ao mesmo tempo, estranha e fascinante. A jornada começaria de forma muito parecida com a de hoje. Você chegaria de carro, metrô ou trem a um grande edifício. No entanto, em vez de subir escadas rolantes em direção a um saguão de embarque com janelas gigantes, você desceria. O check-in e o despacho de bagagens poderiam acontecer no nível da rua, mas o controle de segurança e os portões de embarque ficariam localizados em andares inferiores, no subsolo. A sensação seria mais parecida com a de entrar em uma estação de metrô moderna e sofisticada do que em um aeroporto tradicional. Ao passar pela segurança, você entraria em um mundo completamente novo. Os terminais subterrâneos seriam projetados para combater qualquer sensação de claustrofobia. Arquitetos usariam tetos altos, iluminação inteligente que imita a luz do dia e grandes painéis de LED exibindo paisagens ou céus azuis para criar um ambiente agradável e aberto. As lojas, restaurantes e áreas de descanso seriam distribuídos por amplos corredores, talvez com jardins internos e cascatas, para tornar o espaço mais humano e relaxante. A ausência de janelas para o mundo exterior seria a principal diferença, mas o conforto e a praticidade poderiam compensar isso. O momento do embarque seria o mais diferente de todos. Em vez de caminhar por uma ponte de embarque, o famoso finger, e ver seu avião pela janela, você poderia entrar diretamente na aeronave, que estaria estacionada em um box ou hangar individual. Ou, em um conceito mais futurista, você embarcaria em uma cápsula ou módulo de passageiros, que seria então acoplado ao avião. A experiência seria mais controlada e talvez até mais rápida, sem a necessidade de caminhar longas distâncias pelos pátios do aeroporto. Aquele momento mágico de ver o avião de perto antes de embarcar seria substituído por uma transição mais tecnológica e eficiente. E a decolagem? Essa seria a parte mais espetacular. Após o embarque, o avião inteiro, já com todos a bordo, seria transportado para a superfície. Você poderia sentir uma leve vibração ou um movimento suave enquanto o elevador gigante sobe. Então, as comportas se abririam, revelando a luz do dia e a pista à sua frente.
Para o passageiro, a sensação seria a de estar em uma atração de parque temático, um prelúdio emocionante para o voo. A decolagem em si seria normal, mas a experiência de emergir da Terra para os céus seria algo completamente inesquecível, transformando o ato de viajar em uma aventura desde o primeiro minuto. Ao final desta jornada pelo mundo dos aeroportos subterrâneos, fica claro que o que antes parecia fantasia está se tornando uma possibilidade real e, em alguns casos, necessária. A combinação de estratégia militar, a crise do espaço urbano e a busca por soluções mais sustentáveis está empurrando a engenharia para explorar os limites do que podemos construir. As bases aéreas secretas da Suécia e da Coreia do Norte já provaram que o conceito funciona. Agora, o desafio é adaptar essa ideia para o mundo civil, tornando-a segura, eficiente e economicamente viável para transportar milhões de passageiros todos os anos. O futuro da aviação pode facilitar essa transição. A chegada dos aviões elétricos, por exemplo, pode resolver um dos maiores problemas dos aeroportos subterrâneos: a ventilação. Aeronaves elétricas são muito mais silenciosas e não emitem gases poluentes durante as operações em solo. Isso simplificaria enormemente o projeto dos sistemas de circulação de ar e reduziria os custos de construção e operação. Além disso, a ascensão da mobilidade aérea urbana, com os carros voadores ou drones de passageiros, os chamados eVTOLs, cria a necessidade de vertiportos compactos, que poderiam ser facilmente integrados em estruturas subterrâneas ou em topos de edifícios, conectando as cidades de uma forma tridimensional. No entanto, não podemos ignorar os imensos desafios. O custo de escavação e construção de um aeroporto subterrâneo é colossal, muito superior ao de um aeroporto convencional. A segurança, especialmente contra incêndios e outros acidentes em um ambiente fechado, exige tecnologias e protocolos extremamente rigorosos. E há também a aceitação do público. As pessoas se sentiriam confortáveis e seguras embarcando em um avião a dezenas de metros de profundidade? Superar essa barreira psicológica seria tão importante quanto superar os desafios técnicos. A jornada para o aeroporto subterrâneo civil será longa e complexa. Então, o que podemos concluir? Os aeroportos subterrâneos representam a fronteira final da infraestrutura de transportes, um ponto de encontro entre a necessidade urbana, a estratégia militar e a inovação tecnológica. Eles são uma resposta ousada para os problemas de um mundo superpovoado e em constante busca por segurança e eficiência. Talvez não vejamos um grande aeroporto internacional como o de Guarulhos ou o Galeão sendo construído no subsolo tão cedo, mas os conceitos e as tecnologias desenvolvidas para eles certamente influenciarão o futuro da aviação. E agora, eu deixo a pergunta para você. Se amanhã você tivesse a opção, você embarcaria em um voo que começa debaixo da terra?